Alô, Nação Azul, sempre no pedacinho que a galera gosta. Os nossos comentários pós-jogo, em nome dos Supermercados BH, maior com você, 7K Bet, que tem as melhores odds. Mas jogo é proibido para menores de 18 anos. E jogue com responsabilidade. Também em nome de Aloha Festas e Multimarcas Consórcios. Santos 3, Cruzeiro 0, jogo na Vila Belmiro, 38ª rodada, para sintetizarmos melhor, última rodada do Campeonato Brasileiro, que já havia conhecido o seu campeão, que foi o Flamengo já na 37ª rodada, quando bateu o Ceará por 1-0. Mas essa última rodada, ela serviu principalmente para se definir os últimos rebaixados, porque anteriormente Juventude e Sport já haviam sido. E hoje foi assim, aquela emoção, preocupação, coração na boca do torcedor cearense, com o Ceará, com Fortaleza, do torcedor baiano com Vitória, do torcedor colorado com Internacional, e no final a coisa foi definida, o Colorado se safou lá com o Abelão, o Vitória na boa terra lavou a honra do seu torcedor rubro-negro e se manteve também nesta primeira divisão na elite do futebol brasileiro para a próxima temporada. Morreram abraçados a dupla do futebol cearense, os gigantes do futebol cearense, Fortaleza e Ceará. Bom, e hoje o Cruzeiro em campo, nesta derrota por 3-0. Uma derrota já desenhada. O favoritismo já era todo do Santos, que buscava ainda um pontinho para consolidar a sua permanência na Série A. E conquistou logo 3 pontos, tirando proveito, primeiro, daquilo que o Vojvoda tinha de melhor para escalar o time titular, comandado pela sua grande estrela e ainda, na minha concepção, na minha opinião, a grande estrela ainda do futebol brasileiro e que merece ir à Copa do Mundo e tem que ir ao Mundial na próxima temporada, embora isso aí seja naturalmente da seara do comandante da seleção brasileira, que é muito competente, que é o Mister Carlo Ancelotti. Então o Santos só confirmou o seu favoritismo. Para mim, nenhuma surpresa a derrota do Cruzeiro. O que me surpreendeu de forma negativa foi que eu esperava uma melhor produção, uma melhor aplicação, determinação, empenho desses jogadores que foram escalados pelo Mister Leonardo Jardim. Para quem não sabe, o Cruzeiro começou com Léo Aragão, Fagner, João Marcelo, Jonathan e Cauã Pratos. O Wallace, Matheus Henrique, Japa e Eduardo. Ryan, que é o Ryan Leles, né? E o Gabigol. Depois as alterações foram se processando com o Rian Guilherme em campo, com o Kaique Kenji, com o Arroio, com o Bolassi, mas mesmo as alterações, elas não surtiram o efeito desejado. O Cruzeiro chegou a fazer, inclusive, quantos gols, ô Diogo? 4, né? Mas todos os 4 de forma irregular. E por isso os gols anulados. Não fosse isso, seria 4-3 para o Cruzeiro, um placar inimaginável. Essa é a realidade. Mas, como disse bem há pouco o seu Madruga, não tem muito o que a gente cobrar do Cruzeiro no jogo de hoje, porque o Cruzeiro foi para a partida apenas para cumprimento de tabela, com o time titular que ficou em Belo Horizonte treinando, inclusive, nesse domingo, que está se preparando, respirando os ares de Copa do Brasil de semifinal. Um ano que tem tudo ainda para ser realmente altamente gratificante. Sabe, um ano que ainda tem tudo para ser fantástico, porque o título iria proporcionar esse ano fantástico do Cruzeiro, que na minha opinião já foi excelente, e eu tenho dito isso. Com o Jardim recolocando o Cruzeiro nos trilhos, fazendo a campanha que fez o Cruzeiro no Brasileiro, podendo ter chegado até o título e por uma série de
situações já colocadas por nós, a perda de pontos para adversários aí desqualificados, que inclusive foram rebaixados, mas esse é o Campeonato Brasileiro. E muitas das vezes o porco magro é que suja a água, como se diz no velho ditado. Mas garantiu a vaga direta para a Libertadores na fase de grupos, e o Cruzeiro envolvido numa reta final de Copa do Brasil com amplas possibilidades de conquistar o hepta e aí sim para definitivamente coroar esta temporada 2025. E se vier esse título, será mais do que merecido para o Pedro Lourenço, que recuperou financeiramente o Cruzeiro, que bancou, que botou a mão no bolso, que montou uma estrutura, que depositou a confiança no mister Leonardo Jardim. Será o coroamento do próprio trabalho do Leonardo Jardim, em algumas vezes criticado, inclusive por mim, pela sua teimosia, a passividade nas alterações. E hoje mesmo eu estou vendo aqui algumas críticas em relação a ele. Se deu chances para os reservas, se relacionou o Batistella, por que não o colocou em campo? Para dar ao torcedor essa satisfação, esse desejo de ver o garoto. Mas a gente tem que compreender, ele pode alegar, não, já levei, já está no grupo, já está vivenciando ali no time profissional, vai ganhar experiência, bagagem para o ano que vem, mas o jogo de hoje caberia a ele sim, porque não importava mais o resultado, foi 3-0, mas poderia ter sido 4-5, ou 5-2, ou 4-1, para o Santos foi 3-0, menos mal que não foi uma goleada que eu cheguei até a temer, que fosse uma sonora goleada, sinceramente, eu temi por isso, em algum momento, quando o Cruzeiro chegou depois a equilibrar realmente as ações e diminuir os espaços do Santos. Então hoje não vai nenhuma crítica ao time, apenas essas considerações que eu esperava, mais empenho de quem teve oportunidades, mais assim, vontade, vamos dizer, vontade, sabe? Eu esperava mais isso desses jogadores que tiveram essa oportunidade com o mister Leonardo Jardim. Mas fazer crítica ao time, fazer crítica a ele, pelo contrário, a decisão dele foi a mais correta. Preservar os seus principais jogadores. Ele está envolvido numa reta final de competição com amplas possibilidades de ganhar o título. Vai correr risco de colocar titular em campo para chegar e fazer bom resultado na Vila Belmiro? E não tem que ser levado em consideração nem a questão do Santos. Mas aí com o time reserva facilita as ações do Santos. Isso é um problema do Santos. E um problema do mister resolver aquilo que ele achar melhor para o elenco dele. E ele entendeu que o melhor para o Cruzeiro é deixar os titulares descansando devido à verdadeira maratona de jogos. Então é foco, é concentração realmente total na Copa do Brasil. Por isso que o título dos meus comentários está aí registrado, cumpriu tabela, mas o banco também precisa se reforçar para 2026. Teve uma altura da transmissão que o Wellington Ferreira, o narrador, me perguntou, o que tira alguma coisa de proveito, o que tem de positivo do jogo, o que se pode tirar do Cruzeiro nesse jogo? Eu cheguei a falar nada, não, mas tem sim. Por exemplo, ficou evidenciado que não só o time, o considerado titular, precisa se reforçar, como o banco também, que o Cruzeiro vai precisar se qualificar, e vai se qualificar, e vai contratar mais. Chegou o Vídeo Real, vai chegar o Matheus Cunha, e o Pedrinho vai botar a mão no bolso, vai investir sim, porque o clube está de volta à Libertadores, onde o Cruzeiro tem uma tradição enorme, uma história linda, em termos de Libertadores. Então, vai reforçar sim, senhor. Vai reforçar ainda o elenco principal e vai reforçar o elenco do modo geral para que o mister tenha um banco realmente à altura, qualificado, se ele permanecer, porque eu ainda acho que ele vai permanecer e ele deve permanecer. E eu torço realmente pela permanência dele, como tenho certeza a maioria também torce por isso. Então não tem realmente que se cobrar, de que se criticar, é fazer uma observação ou outra a respeito disso. Por que não se colocou então o Batistella no jogo? Ao invés, por exemplo, de colocar o Arroio,
Por que não ter colocado o Batistella? Mas aí foi uma interpretação dele, uma decisão dele, e a gente tem que respeitar pelo saldo altamente positivo que ele tem. Mas a temporada num todo, em termos de brasileiro, porque a temporada não terminou para o Cruzeiro, e ela pode acabar de forma fantástica com a conquista do hepta da Copa do Brasil. Mas o brasileiro, bye-bye, adeus, foi ganho pelo Flamengo, com os méritos ou não, mas é o clube que investiu, que mais investiu no futebol brasileiro, pelo potencial que tem. Mas realmente temos que exaltar essa campanha e reconhecer essa campanha do Cruzeiro, essa recuperação do Cruzeiro sob o comando do Pedro Lourenço e sob o comando do técnico Leonardo Jardim. Agora, quarta-feira não. Quarta-feira vai ser diferente. Quarta-feira vai ser a Vera, é decisão no Mineirão, abarrotado, lotado, com ingressos esgotados para se fazer uma vantagem. Vai ser diferente do brasileiro. Ou não, vai depender do comportamento do Cruzeiro. Se tiver a atitude que teve naquele jogo do Campeonato Brasileiro, onde fez 3-0 e poderia ter sido 4, porque o quarto gol foi anulado, e foi regular, depois a TV mostrou detalhadamente, então vai depender do Cruzeiro, da ousadia do Cruzeiro, e vai ser ousado, e vai botar pressão, e vai de novo fazer com que o adversário não respire no jogo. Essa é a tendência. O Corinthians é que tem que achar uma maneira de parar o Cruzeiro. E se tratando de Mineirão e um Cruzeiro inspirado e empurrado pela Nação Azul, convenhamos, vai ser uma tarefa dificílima para o time do Corinthians. E mais, time por time, o Cruzeiro é mais time. E isso está aprovado, isso está caracterizado. A prova está aí, onde o Corinthians ficou no Brasileiro e a posição que ostentou o Cruzeiro na competição. Como tem obrigação o Cruzeiro de Copa do Brasil, os demais também têm. Tem, quem passar tem. Se passar o Fluminense do Vasco e vice-versa, também vai ter obrigação. A obrigação é para os 4, meu amigo. Embora eu considere o Cruzeiro o grande favorito. Tassiano, no primeiro tempo aos 25, aos 27, João Schmidt aos 15 da etapa complementar. Gabigol fez gol, Eduardo fez gol, mas os gols acabaram sendo invalidados pela arbitragem em função aí dos impedimentos. Se é para se aplicar a regra, então ela realmente foi aplicada. No mais é isso aí, é não alongar. Vamos juntos, você emite a sua opinião daí, esses garotos que estiverem em campo hoje, esse time que foi escalado, que não tem o entrosamento devido, muitos aí têm potencial e vão continuar, principalmente a garotada, 3, 4 aí, ou até mais 5 desse time que jogou, tudo bem, podem nem ficar para a próxima temporada, mas a maioria sim. E repito, principalmente os garotos que vêm da base, que têm muito potencial e um futuro enorme pela frente. É só aguardar. Então é uma derrota que, para sermos sinceros, essa derrota no Campeonato Brasileiro, nessa última rodada, foi a que menos doeu de todas que teve o Cruzeiro. Ou melhor, essa derrota de hoje não doeu pelas circunstâncias. O Cruzeiro de verdade estará de verdade em campo quarta-feira diante do Corinthians. Aí sim será para valer.